Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula, à nossa reunião de estudos de O Livro dos Espíritos, de quinta-feira, dia 29 de abril de 2021. Esse grupo de estudos se reúne todas as quintas-feiras no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, e por conta da pandemia e do distanciamento social, nós estamos fazendo as nossas aulas gravadas e elas estão sendo postadas no YouTube e nos grupos de WhatsApp da casa. Nós estamos estudando, como eu disse, o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º, sempre lembrando que o Livro dos Espíritos foi a primeira das obras da codificação e ele é composto de 4 livros, de 4 partes. Nós estamos na segunda parte, que se intitula Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, e hoje nós falaremos sobre o capítulo 3 dessa segunda parte. O capítulo 3, ele engloba as questões de número 149 até a questão de número 165. Bom, o capítulo 3, ele se intitula Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, ou seja, o desencarne, quando nós deixamos a condição de encarnados, deixamos a condição de estarmos num corpo físico, que é esse que nós temos agora, e passamos para a vida espiritual. Continuamos espíritos, no entanto, desencarnados. O primeiro item fala a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. E a questão número 149, o Kardec pergunta: em que se transforma a alma no instante da morte? Responde o espírito de verdade: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Vamos aqui fazer uma reflexão sobre essa resposta. Quando ele diz volta a ser espírito, não quer dizer que enquanto encarnados nós deixamos de ser espíritos, porque nós somos espíritos, só que encarnados. Lembremos que quando o Livro dos Espíritos foi editado pela primeira vez, essa expressão espíritos, essa expressão encarnado, desencarnado, ela ainda existia, era uma novidade. Então precisava ser muito bem explicado para que as pessoas interiorizassem isso. Questão número 150. A alma conserva a sua individualidade após a morte? E a resposta é categórica: sim, não a perde jamais. Somos individualidades. Cada um de nós tem as nossas características, as nossas aquisições e também as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e estamos aqui para consertar isso, vamos assim dizer. Estamos aqui para nos aperfeiçoarmos, cada vez mais. O que seria ela se não a conservasse? Se perdêssemos a nossa individualidade, como já foi falado em capítulos anteriores do Livro dos Espíritos, quando se falou no panteísmo, que é aquela crença que acredita que depois que os seres desencarnam, morrem, falecem, eles voltam a compor o todo universal. Se perdêssemos a nossa individualidade, de que valeria todas as aquisições, as aquisições morais, espirituais, de que valeria isso? Por que Deus precisaria da nossa contribuição? Se ele precisasse da nossa contribuição, da nossa melhora para que ele fosse melhor, ele não seria perfeito. Então, é um pensamento que não condiz com o atributo de Deus, que é a perfeição. 150A. Como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. Então, quando desencarnamos, quando o nosso corpo material morre, o que ocorre?
Nós continuamos vivos, continuamos com a nossa individualidade e a aparência, normalmente é a aparência da encarnação mais recente, porque o nosso perispírito ou corpo espiritual tem a mesma aparência do nosso corpo e é dessa maneira que seremos reconhecidos depois de desencarnados. Então, aquelas pessoas que são videntes, que enxergam, eu estou vendo o espírito. Na verdade, está vendo o espírito, o ser, o princípio inteligente, revestido do seu corpo espiritual. E só é possível conhecer que aquele indivíduo ou foi um parente, ou foi alguém conhecido, ou mesmo desconhecido pessoalmente, mas que nós sabemos de quem se trata, pela aparência do seu perispírito. Questão 150b. A alma não leva nada deste mundo? Nós vivemos aí algumas décadas, alguns bem mais, outros menos, e a alma não leva nada deste mundo? E o Espírito de Verdade responde: nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura, mas também pode ser cheia de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. Então, as aquisições realmente que nós levaremos após o desencarne estão ligadas àquelas aquisições intelectuais, aos nossos valores morais. Porque as nossas posses, os nossos bens materiais, tudo aquilo que diz respeito ao físico, nós não levaremos. O dinheiro, a fama, o poder, a beleza física, a juventude, não é? Tudo aquilo que às vezes nós somos tão apegados, é meu, eu não reparto com ninguém, eu não dou para ninguém, porque eu conquistei, porque é meu. Muitas vezes nos pegamos ao longo das nossas vidas defendendo com unhas e dentes algo que nós conquistamos porque é meu, porque eu conquistei, porque eu comprei, ou eu ganhei, ou eu herdei. Materialmente falando, nós não levaremos nada. Nós só levaremos aquelas aquisições que são intangíveis e que estão relacionadas à nossa capacidade de sentir, de doar, de amar ou mesmo de odiar e o conhecimento que nós adquirimos. Porque cabe lembrar aqui que o fato de desencarnarmos não nos torna seres angelicais. Então, se sou uma pessoa invejosa, arrogante, se sou uma pessoa com valores, alguns valores preconceituosa, eu vou continuar dessa maneira. Eu vou me modificar para melhor, eu vou burilar à medida que eu for vivendo, adquirindo conhecimento, tendo as experiências. Nós não mudamos nem do dia para a noite, nem da noite para o dia e nem no momento em que desencarnamos. A questão número 151. O que pensar da opinião de que a alma, após a morte, retorna ao todo universal? Nós até já tocamos nessa questão logo ali em cima, né? O conjunto dos espíritos não constitui um todo? Quando estás numa assembleia, fazes parte da mesma e, não obstante, conservas a tua individualidade. Então, aqui ele diz o seguinte, olha, não é que ela volta para o todo universal, porque ela vai voltar a compor Deus como entende a doutrina do panteísmo. Ela vai fazer parte de um grupo sem perder a sua individualidade. Então, podemos dizer que o todo universal é toda a população, vamos assim dizer, que existe depois dessa vida terrena, os desencarnados, mas não vai perder a sua individualidade em momento nenhum. Daqui a pouquinho nós voltamos para o nosso segundo vídeo. Até mais!